Você já sentiu aquele olhar que te avalia em silêncio? O peso da sala mudando quando você entra. A verdade, por mais que tentem disfarçar, é que você está sendo medido. Agora mesmo. Pelas suas roupas, pelo seu tom de voz, pela sua linguagem corporal. Alguém, em algum lugar, está calculando o seu valor. Isso não é maldade. Isso é a lei da selva que nunca deixou de existir. E o quanto antes você engolir esse choro e aceitar essa realidade, mais cedo você vai parar de ser um coadjuvante e vai começar a escrever a própria história. Maquiavel, há 500 anos, já tentava gritar isso nos ouvidos dos homens que achavam que boas intenções moviam o mundo. Mas o mundo não funciona com boas intenções. O mundo recompensa valor. Frio. Calculista. Inegociável. Ou você se torna um ativo essencial, ou você é invisível. Ou você é necessário, ou você é esquecido. Não existe terceira via, não existe empate na guerra da vida. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo de esperança, achando que um dia vão descobrir o seu potencial escondido? Ou você vai se levantar agora, se afiar como uma lâmina e aprender a arte antiga de se tornar intocável? A matemática do poder. Senta aqui. Vamos ser diretos. Ninguém liga para as suas dificuldades. Ninguém te deve reconhecimento. O mundo não é sua mãe. Ele não vai te acalentar, te dar um troféu de participação ou te celebrar só porque você está tentando. O seu valor não está nos seus sentimentos. Não está nos seus sonhos. Não está nos anos de esforço silencioso que ninguém viu. O seu valor é determinado por uma única coisa: o que você traz para a mesa que os outros não conseguem substituir com facilidade. Essa é a matemática brutal do poder. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Eles veem resultados, não intenções. Eles veem força, não potencial. Você pode ter um coração de ouro, mas se não souber traduzir isso em valor tangível, você é transparente. E homens transparentes não lideram. Eles não constroem impérios. Eles não são lembrados. Eles apenas se dissolvem na multidão, se perguntando por que a vida passou por eles. Pare de se perguntar o que você merece. Comece a se perguntar: o que eu ofereço? Isso não é pessimismo. Isso é clareza. No momento em que você entende que o seu valor é um produto, algo que você constrói, lapida e apresenta com estratégia, tudo muda. Você para de implorar por atenção e começa a exigi-la. Você para de correr atrás de oportunidades e elas começam a te encontrar. Essa é a diferença entre o homem desesperado e o homem dominante. A lei da escassez. Porque o diamante é valioso. Não é só pela beleza. É pela raridade. Porque o ouro comanda respeito. Porque não é fácil de achar. Essa é a primeira lei do poder que a maioria nunca aprende: a escassez cria valor. A abundância destrói. Se você está sempre disponível, sempre ansioso, sempre dizendo sim para tudo, você se tornou comum. E o que é comum é tratado como descartável. Você é aquele pneu step, usado só em emergência, e assim que o problema resolve, volta para o porta-malas. Maquiavel sabia que príncipes que davam favores demais perdiam o respeito do povo. Com você é a mesma coisa. Quando você se doa sem estratégia, você drena o seu próprio valor. Você vira o plano B. A opção segura. Nunca a primeira escolha. Aprenda a se retirar. Aprenda a ser seletivo com seu tempo, sua energia e sua presença. Isso não é joguinho. É psicologia humana pura. As pessoas querem o que não podem ter fácil. Elas correm atrás do que se move na direção oposta. Elas se obcecam pelo que permanece misterioso. Quando você se torna escasso, seu sim vira um prêmio. Sua aprovação vira moeda de troca. A sua ausência cria um vácuo que os outros vão se desesperar para preencher. Comece hoje. Não responda na mesma hora. Não aceite todos os convites. Não se explique para quem não pediu. Deixe que se perguntem. Deixe que esperem. O homem que está em todo lugar não é valorizado em lugar nenhum. Mas aquele que aparece com estratégia, que fala com propósito, que se move com intenção, esse se torna magnético. Esse se torna intocável. O silêncio que grita. Homens fracos falam para preencher o vazio. Homens poderosos usam o silêncio para preencher a sala. Existe uma verdade ancestral: a voz mais alta raramente tem o poder. É aquele cara quieto no canto, observando, calculando. É nele que você deve prestar atenção. Maquiavel entendia que palavras são armas, mas o silêncio é a fortaleza. Quando você fala menos, você revela menos. Quando você revela menos, você se torna imprevisível.
E o homem que não pode ser previsto, não pode ser controlado. Os outros vão babar suas inseguranças para todo mundo ouvir. Eles vão confessar seus planos para qualquer um. Eles entregam o mapa das suas fraquezas para o inimigo. Não seja esse idiota. Domina a arte da contenção. Te insultaram. Não reaja. Deixe o silêncio se esticar. Veja a pessoa se remoer no próprio desconforto que ela criou. Perguntaram algo. Pause. Espere. Faça a pessoa se inclinar. Faça suas palavras serem aguardadas como água no deserto. Isso é presença. Isso é peso psicológico. Você está treinando o mundo a tratar sua palavra como algo raro, e portanto, valioso. Cada sílaba sua precisa ter um propósito. Qualquer coisa a menos é vazamento. Qualquer coisa a menos é fraqueza vestida de simpatia. O silêncio também te protege de você mesmo. A raiva quer que você exploda. O medo quer que você se justifique. O ego quer que você prove algo. Mas o homem disciplinado não dá o gosto a esses mestres. Ele respira. Ele observa. Ele só age quando o momento serve a ele. O mundo vai te testar com barulho, caos e provocação. O seu silêncio será o seu escudo. Suas palavras, quando vierem, serão a sua espada. Competência, a sua moeda de troca. Carisma cansa. Simpatia tem validade. Competência. Competência rende juros compostos. Tem muito homem por aí querendo ser o cara legal da festa, quando deveria estar querendo ser o predador na sala de reunião. Escuta, o mundo está cheio de conversa fiada que quebra na primeira pressão. Cheio de sorrisos largos que não entregam nada. Esses caras são esquecidos no instante em que saem da sala. Mas o homem que resolve problemas, que entrega resultados, que faz o que ninguém mais faz. Esse é lembrado. Esse é procurado. Esse dita as próprias regras. Maquiavel dizia para o príncipe ser amado e temido. Mas se não der para ser os dois, escolha ser temido. Em termos modernos, isso significa, escolha respeito em vez de afeição. Escolha resultados em vez de popularidade. Então pare de polir sua personalidade e comece a afiar suas habilidades. Fique tão bom em alguma coisa que a sua presença se torne negociável. Essa é a alavanca final. Quando você tem um conhecimento que os outros precisam, você não pede mais oportunidades. Você as concede. Isso custa sacrifício. Custa horas de trabalho invisível que ninguém aplaude. Custa escolher disciplina em vez de distração milhares de vezes. Mas esse é o preço do poder. Identifique uma habilidade que o mundo recompensa bem. E então persiga ela com obsessão. Leia tudo. Pratique sem parar. Falhe, mas falhe melhor a cada vez. Deixe que os outros percam anos sendo medianos em várias coisas. Você vai ser excepcional em uma. E essa única vantagem vai abrir portas que permanecem fechadas para os homens comuns. A máscara da indiferença. Suas emoções não são suas amigas. São ferramentas. E como qualquer ferramenta, elas precisam ser controladas pela mão que as empunha, não o contrário. A maioria dos homens é escrava dos próprios sentimentos. A raiva doma a língua deles. O medo paralisa as decisões. A ansiedade entrega o jogo. Esses homens são livros abertos, fáceis de ler, fáceis de manipular, fáceis de destruir. Maquiavel observou que homens que não governam a si mesmos sempre serão governados por outros. Essa é a verdade fria. No momento em que você reage emocionalmente, você entrega o controle para quem te provocou. O desapego emocional não é sobre virar um robô. É sobre se tornar o mestre do seu mundo interior. Quando a raiva vier, respire. Quando o medo sussurrar, observe sem obedecer. Quando tentarem te provocar, sorria por dentro, sabendo que eles já perderam. Sua face não deve revelar nada. Sua voz deve ser firme. Seu corpo deve projetar calma, mesmo com um vulcão dentro de você. Essa é a máscara do poder. É assim que reis agem enquanto homens comuns se desesperam. As pessoas vão testar você. Vão te insultar para ver se você quebra. Vão te elogiar para ver se você amolece. Vão criar caos para ver se você entra em pânico. Passe nesses testes ficando imóvel. Desapego também é sobre não se agarrar aos resultados. Trabalhe com intensidade, mas não viva em desespero pelo resultado. O homem que precisa de um resultado específico se torna controlável por causa dessa necessidade. O homem que pode ir embora a qualquer momento não teme nada. Isso é liberdade. Isso é poder. Sinta tudo, mas não deixe que nada te domine. O círculo de ferro.
Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é papo de autoajuda. É estratégia pura. O seu círculo ou te leva ou te enterra. Não existe meio termos. Maquiavel passou páginas e páginas analisando alianças e traições. Ele sabia que relacionamentos são transações envoltas em emoção. Parece duro, mas negar isso não torna menos verdade. Cada pessoa na sua vida é um ativo, um passivo ou irrelevante. Quanto antes aceitar isso, mais cedo vai parar de perder energia com conexões que não te levam a lugar nenhum. Olha ao redor. Quem te drena? Quem duvida de você? Quem sorri na sua cara e torce pela sua queda? Essas pessoas são âncoras disfarçadas de amigos. Corte fora ou elas vão te levar para o fundo. Mas isso é só metade. Relações estratégicas não são só sobre podar. São sobre cultivar. Procure quem está à sua frente. Quem desafia seu pensamento. Quem expande sua visão. Quem opera com fome e disciplina. Essas alianças te afiam. Ferro afia ferro. A mediocridade embota tudo o que toca. Se aproxime do poder, da excelência, do movimento. A proximidade vai te ensinar o que livros não ensinam. Mas nunca entre nessas relações como um mendigo. Leve valor antes de pedir algo. Seja útil antes de querer benefícios. Homens poderosos não mantêm parasitas por perto. Eles mantêm aliados. Seja um aliado que vale a pena. E lembre-se, lealdade é mais rara que ouro. A maioria só é leal aos próprios interesses. Não os odeie por isso. Só coloque isso nos seus cálculos. Confiança se ganha com tempo e se prova na pressão. Dê ela devagar. Retire na hora que for violada. Proteja seu círculo com ferocidade, mas nunca deixe a sentimentalidade de cegar para uma traição. O homem que confia em todo mundo vira o homem que todo mundo explora. O poder de ir embora e a reputação. A posição mais forte em qualquer negociação, qualquer relação, qualquer situação, é a capacidade de ir embora. Quem não pode sair, sempre será controlado. Maquiavel viu príncipes perderem reinos porque se agarraram a alianças que não serviam mais. Eles temiam a perda mais do que valorizavam a liberdade. Não repita esse erro. A sua disposição para ir embora não é crueldade. É a expressão máxima de amor próprio. É dizer ao mundo que você se valoriza mais do que qualquer oportunidade, pessoa ou resultado. E paradoxalmente, é isso que faz os outros te valorizarem mais. Quando você negocia na necessidade, aceita migalhas. Quando fica onde é desrespeitado, treina os outros a te desrespeitarem mais. Cada minuto que você fica em situações abaixo do seu valor, você está votando contra si mesmo. Desenvolva seu poder de saída construindo opções. Nunca dependa de uma fonte de renda só. Nunca deposite sua felicidade em uma única pessoa. Diversifique. O homem com opções anda diferente. Ele fala diferente. Ele não implora. Ele escolhe. Por fim, lembre-se, sua reputação chega em qualquer sala antes de você. Ela fala quando você está calado. Ela abre portas que você nunca bateu. Maquiavel sabia que a reputação é a pedra angular do poder. Proteja a sua com a vida. Decida o que quer ser conhecido e não negocie isso. Consistência é a arquiteta da reputação. Mostre o mesmo homem todos os dias, até que seu nome seja sinônimo do seu valor. O fraco espera ser escolhido. O forte se torna inevitável. A transformação não começa amanhã. Começa na próxima decisão que você tomar. O homem que você quer ser está te esperando do outro lado do desconforto. Atravesse.